Olá, minha gente. Eu sou o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast Papo de Redação aqui no Grupo Folha. Hoje é segunda-feira, dia 24 de junho. Agradecer demais a sua companhia mais uma vez, sempre nesse horário de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde. Nós trazemos aqui as principais notícias do dia. E hoje nós temos aqui realmente um noticiário pesado, né? Que a gente começou aí uma semana com alagamento, né, e também com notícias aí de acidentes gravíssimos, incluindo aí a morte de pessoas no violento trânsito aqui do estado de Roraima. Já já a gente vai falar muito sobre, especialmente de dois acidentes, né, e também sobre o desfecho até então daquela ocorrência em que 6 jovens foram presos por assalto a uma residência, né, e na verdade a gente vai contextualizar melhor essa situação. Já já a gente fala sobre isso. E desde já convido você a participar conosco, enviando sua sugestão de matéria ou de entrevista, críticas, comentários a respeito do que a gente fala aqui, para o 999715300. E na nossa seção de comentários do canal da Folha no YouTube também está aberto para você opinar. Vou dar as boas-vindas aqui à minha chefe, Dina Vieira. Muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. Hoje para falar, né, de um assunto chato, Sim, né, que foi que a gente acordou hoje, né, pois Boa é. Vista aí com notícias de vários bairros aí que foram, né, sofreram alagamentos, teve uma forte chuva aí na madrugada, início da madrugada, né, então vários bairros aí, casas foram alagadas, né, lojas, hospitais, inclusive, Sim. né, então aí hoje de manhã a nossa equipe fez, né, deu uma volta na cidade, ali na rua Edmundo Salles, as famílias tinham colocado para fora os móveis, né, no site, você acessando lá, você confere essas imagens, então a rua cheia de móveis do lado de fora, né, as pessoas fazendo a limpeza, então uma cena assim que acaba, né, chocando a gente. Deixa a gente triste também, né? Sim, então né, as pessoas perderam alguns móveis, alguns bens, né, na rede social algumas pessoas mostrando aí carros, né, carro com a água entrando no carro, então foi o cenário que amanheceu hoje Boa Vista, apesar de que a água já escoou, né, em boa parte, em alguns lugares que ainda tem água, né, mas boa parte já escoou, né, o serviço de drenagem aí, o prefeito inclusive agora à tarde ele divulgou um vídeo, né, onde ele foi em alguns pontos e ele estava explicando a questão da drenagem, né, ele falou que a chuva choveu mais do que o previsto, né? Uhum. Ontem foram 75 milímetros que a CAE registrou, mas teve bairro que chegou a quase 100 milímetros, né? Que foi o caso do Jardim Olímpico. Né? E o prefeito explicou que por conta o Rio Branco enche, né? E os igarapés acabam enchendo também, né? E aí a drenagem que escoa para lá acaba ficando um pouco mais lenta. Né? Então, por isso que acaba que né, a drenagem demora um pouco para... Vai acumulando essa água, acumulando, né? a água, demora um pouco para escoar, mas hoje já está escoando aí, a gente já passou por alguns lugares que já estava, né, bem tranquilo. Né? Foi no bairro Olímpico, foi 92,67 milímetros, no Calungá foi 63, no Paraviana 36 milímetros de chuva. Né? Então, teve um vídeo de uma proprietária de uma loja, né, que chocou que ali no Buritis, ali já tem mesmo um histórico de alagar, né? Sim. Ali no Buritis, então ali realmente sempre alaga, né? Então é triste. A Defesa Civil divulgou, né, essa lista e o boletim hidrometeorológico disse que em junho choveu aí já 341 milímetros, né? Sim. E ainda de acordo com o boletim, ainda há previsão de que julho e agosto as chuvas ainda sejam acima do normal. Então, a gente pode aí já se preparar, né? Porque... né? Eu particularmente, a gente, na verdade, nesses últimos anos, a gente tem visto chuvas acima do normal. É preocupante, né, Dina? Assim, eu sempre agora, desde 2022... eu vejo aquela chuva, aquela tempestade que teve aqui no estado de Roraima, realmente é uma coisa preocupante, né? E a gente tem visto aí volumes acima da média, né, de chuva, né, milímetros aí. E olha que a gente está praticamente no início do período chuvoso, né, Dina?
Realmente é preocupante, né? E a infraestrutura, acho que a infraestrutura de nenhuma cidade está preparada para tanta chuva, né? Você vê aí o estado do Rio Grande do Sul, não que eu deseje que isso aconteça aqui, pelo amor de Deus, né? Mas, de fato, é uma coisa que preocupa, né? Mudanças climáticas, aí a gente está vivendo esse contexto também, né? Chuvas em épocas do ano que não eram tão chuvosas, né? Calor em épocas que eram para ser chuvosas. A gente está vivendo um mundo diferente, né? É verdade. E hoje já está um sol, né? Bem forte. Mas, inclusive, nesses dados que o prefeito passou agora, ele teve uma passagem dele, foi na Orla. Ele falou que o Rio Branco já está faltando apenas 2 metros para atingir a plataforma ali, a plataforma mais baixa, né? Nossa. Então, é provável que vá ali... Já teve caso, né? Da água chegar ali na Orla, ali em cima. Então, a gente já tem que ficar atento a isso, viu? Porque a chuva promete aí ser bastante forte, o inverno ser bem forte. Pois é. E que bom que hoje, por exemplo, a gente tem o Parque do Rio Branco, né? Onde ali muitas famílias foram retiradas. Só que todo ano era uma indefinição, né? A gente não sabia o que podia acontecer com essas famílias. Ali no Beiral, né? Que as casas eram muitas de palafitas, isso, né? Isso, então, na beira do rio, né, gente? Então, mas de qualquer forma, né, gente, pelo andar da carruagem aí, é possível até que se alague ali aquela parte mais baixa do Parque do Rio Branco, infelizmente, né? E vamos ver, né, gente, porque não tá fácil, né, viver nesse mundo, a gente tá vivendo mudanças climáticas, chuvas mais severas, né, preparar para esses próximos tempos aí não tão fáceis. Obrigado, Dina, pela participação. E até uma próxima participação aqui no nosso podcast. A gente espera aqui com boas notícias, né? Obrigada. Tá difícil ultimamente. É verdade. Obrigada e até a próxima. Bem, gente, vamos continuar aqui falando de assuntos pesados. Dessa vez, polícia, né? Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Marília Mesquita. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso podcast. Oi, Lucas. Oi para você que está acompanhando o nosso papo de redação aqui pelas ondas da 100.3 e também pelo nosso canal no YouTube. Pois é, foram muitos acidentes, né? Muitas ocorrências policiais, Marília, nesse final de semana. Realmente a editoria está bem pesada aqui no nosso jornal. E a gente destacou aqui 3 situações, né? Vamos falar primeiramente do acidente em que um policial penal, bêbado, entrou na contramão, acabou atingindo um motociclista e esse motociclista morreu. O passageiro dele ficou ferido. E aí, a história é com você, Marília. Fala pra gente. Esse final de semana, como você mesmo disse, Lucas, foi um final de semana bastante violento. Uhum. E o que chamou a atenção que, além dessa violência toda, causou aí uma grande revolta na população, bastante. Porque o policial penal irresponsável Emerson Pereira Pinho, de 39 anos, ele matou o motociclista Ruizemar Souza da Cunha, de 38 anos, e feriu o passageiro Denis Agapto de Souza, de 37 anos, enquanto ele dirigia na contramão. Esse policial penal, ele estava bêbado. Uhum. E esse acidente aconteceu na tarde desse domingo, ou seja, aconteceu ontem, no cruzamento da Avenida Mário Homem de Melo com a Rua Silvio Leite, no bairro Caimbé. No momento dessa prisão, dessa ocorrência, o Emerson, o policial penal, ele chegou a ser detido e foi encaminhado para a central de flagrantes. Tem um vídeo que mostra o momento que ele foi detido. E é possível ver que ele não tinha condições nenhuma de ficar em pé. Tem um momento que ele chega a cair no chão de tão bêbado que ele estava. E o acidente foi horrível, imagens de segurança mostraram o momento da colisão entre o carro e a motocicleta. É um acidente muito feio. E, Lucas, não é só isso. Não é só ele ter matado uma pessoa e ter ferido outra. O que deixa esse caso ainda mais revoltante é que o Emerson, após passar pela audiência de custódia na manhã de hoje, ele foi liberado após pagar uma fiança no valor de R$15 mil. Apenas isso. E aí pagou a fiança e foi para casa, liberado. Gente, pelo amor de Deus. Mas lembrando também, Marília, que ele, apesar
dessa liberação, né, desse pagamento de fiança, ele também vai ser submetido a medidas cautelares, né? Isso mesmo. O juiz, ele aplicou as medidas cautelares, que são o quê? Suspensão do direito de dirigir, entrega da Carteira Nacional de Habilitação, proibição de frequentar bares e casas noturnas e recolhimento domiciliar durante o período noturno e nos dias de folga. Gente, a gente fica até... a gente não sabe se a gente se revolta mais com a atitude do rapaz que matou uma pessoa ou se a gente se revolta mais com a justiça, né? No nosso país, com as nossas leis. Gente, é complicado. É complicado. Exatamente, porque pagar 15 mil, a vida do Rui, como ele era chamado entre os amigos dele, vale o quê? Só 15 mil reais? E um irresponsável, para eu não falar outros nomes, um irresponsável desse foi liberado para quê? Aí vai ter essas medidas cautelares. Será se ele vai cumprir? Duvido muito. Para depois ele estar dirigindo e matando outras pessoas, porque ele não teve um arranhão. O Rui, coitado, morreu. O outro foi pro HGR ferido. Aí vai ser liberado, vai continuar vivendo a vida dele, correndo o risco de matar outras pessoas, porque ele é um assassino irresponsável. Eu estou muito indignada. Eu também fiquei muito indignada, porque as imagens são muito fortes do acidente. O estado em que o policial penal aparece no vídeo é muito revoltante. Muito, e é como a gente sempre fala aqui. Quer beber, bebe em casa, volta para casa de Uber, a pé, mas não dirija. E o cara vinha em alta velocidade, na contramão, em uma avenida que é super movimentada aqui na cidade, e bêbado, o que é pior. Então é muito triste mesmo. A vítima, né, o Rui, ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, porém ele não resistiu e morreu lá no local do acidente. Então fica aí a nossa indignação com esse policial penal irresponsável, com a justiça que liberou esse homem. E pode ter aí réu primário, não importa. Ele estava dirigindo bêbado e matou uma pessoa. Então, enquanto as leis aqui forem frouxas, as pessoas vão pintar e bordar nesse país e principalmente nessa cidade. Gente, é revoltante mesmo. Eu quando eu comecei quando eu recebi as informações para complementar a reportagem que a gente tinha publicado ontem, e eu tive que ver o vídeo, né? Eu realmente senti uma coisa, de uma forma... É uma indignação, na verdade, gente. Porque você vê um rapaz que ele está entrando na contramão, e antes de atingir o Rui, ele quase atinge um carro, né? Tinha dois carros passando, um na via bem da direita e outro na esquerda, né? O Rui o Emerson estava vindo na direção contrária, na faixa do meio da Avenida Marão de Mello. Inclusive, naquela hora eu tinha passado por esse local e até então não tinha noção do que tinha acontecido, né? Estava indo para um outro compromisso pessoal. E jornalista também vive, né, gente? A gente também não para toda a ocorrência. A gente trabalha por muitas horas todos os dias, mas a gente também tem vida, acreditem. A gente pode ver um acidente na rua, mas nem sempre a gente para, né? Vale ressaltar isso. E aí, o que me impressionou também é que eu acho que já tinha sido feito todo o trabalho de remoção do corpo, né? A perícia e o estado lá da casa... parecia uma floricultura. Isso. E o muro estava todo quebrado, né? E o carro tinha girado, né? Então parecia que estava na direção mesmo da avenida, né? Que ele girou e parou na direção normal mesmo, né? Da Avenida Marão de Mello. Então, quando eu fui ver esse vídeo, gente, o sentimento de revolta e indignação... gente, pelo amor de Deus, gente, sério mesmo, a gente não fala outras palavras porque a gente não pode. Irresponsável é o termo mais adequado, baixo que eu posso dizer aqui, mais leve que eu posso dizer. Mas enfim, gente, é complicado, revoltante e que fique realmente a lição de que esse país ele precisa ser mais duro com esses tipos de atitudes, né? E a gente precisa tomar nota de que, mais uma vez, tomar nota do óbvio, né? De que álcool e direção não combinam de jeito nenhum. E quando essa mistura acontece coisas como essa. A morte de um inocente, né?
E, inclusive, a Secretaria Municipal de Saúde, ela emitiu uma nota de pesar, né, lamentando a morte aí do Rui, que era agente comunitário de saúde. Todos os nossos pêsames, né, nossas consternações aí aos familiares e amigos do Rui. E, infelizmente, que estão chorando nesse momento essa perda. Isso mesmo. E a Secretaria da Justiça e da Cidadania informou o seguinte, Lucas, que a ocorrência envolvendo o servidor em questão está sendo devidamente acompanhada e analisada para a adoção das medidas administrativas cabíveis. A Sejuc ressalta ainda que as esferas administrativa, civil e criminal são independentes e que a natureza criminal da conduta do servidor somente pode ser avaliada pelo Poder Judiciário. A decisão contida na ata de audiência de custódia não estabelece a proibição do servidor exercer atividades laborais, não cabendo à Sejuc, de forma administrativa, acrescentar, modificar ou ainda ampliar medidas cautelares não dispostas na decisão. Ou seja, ele vai continuar trabalhando, né? Vai. Enquanto isso, né? Entendi. Infelizmente. Entendi. Gente, vamos passar para outro assunto, né? Porque a gente já se revoltou tanto durante todo esse dia. Porque você, quando assiste esse vídeo, você se indigna de uma tal forma, né, gente? Que não tem tamanho, né, a nossa indignação aqui. É mais até do que os 30 minutos que a gente tem de papo de redação. Marília, teve um outro acidente em que também houve a invasão. Na verdade, aqui houve a invasão da preferencial. Né? Foi um motociclista que morreu depois de invadir a preferencial e acabou colidindo com um carro. Né? Mais um motociclista que se lascou, né? Mas dessa vez a imprudência foi do motociclista. Isso mesmo. A vítima foi o Márcio da Silva Santos, de 34 anos. E esse acidente aconteceu na noite do domingo também. E foi lá no centro do município de São Luís, aqui no sul do estado. Sim. Segundo informações repassadas por testemunhas à Polícia Militar, Márcio trafegava pela rua Getúlio Vargas quando cruzou a Avenida Boa Vista, que é a preferencial, e colidiu com um carro modelo Honda HR-V. O motorista do veículo estava devidamente habilitado e acionou o socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou indo a óbito. É isso aí, gente. O recado que fica é esse, né? Esse trânsito de Roraima, que é um dos mais violentos do país, ele precisa sair dessas estatísticas tristes, né? Então, as pessoas elas precisam tomar nota de que é preciso você respeitar as leis de trânsito, né? E isso significa que você tem que respeitar o seu próximo que está no trânsito, você tem que trafegar respeitando as placas, as sinalizações, né? Dentro das velocidades permitidas. É para isso que existe regra, gente. É para não acontecer esse tipo de coisa, né, Marília? Exatamente, a regra está aí para ser cumprida. E é tudo sinalizado. Quando você vai tirar a habilitação, você estuda para aquilo, sim. É mostrado o que tem que ser feito, o que não pode ser feito, e as pessoas insistem em ser desobedientes e muitas vezes acabam pagando aí com a própria vida. Pois é, a regra é para te proteger, né? Ou deveria ser, né, gente? E independente de se tem placa ou não, quem vai me entender, na verdade, é quem foi para a autoescola. Essa pessoa vai me entender. Porque ela vai saber muito bem que onde não tem sinalização, onde não tem placa, você sabe, se você tem que colocar a dúvida em primeiro lugar. Então, se você não sabe se é preferencial ou não, para e verifica quem vai passar, verifica se tem alguém passando. Então, gente, são coisas assim que a gente só tem a lamentar, né, e se revoltar também. Então, Marília, para fechar aqui, vamos falar de um outro assunto revoltante, indignante, que foi esse assalto em uma residência e roubo de veículo, né? Que aí, no sábado, terminou aí com a prisão de 6 jovens, sempre com idade de 18, 19, 23 anos, a juventude no crime já. Isso, o mais velho deles tem 23 anos. Pois é. A gente já vinha divulgando aqui
sobre essas invasões às residências de homens armados que estavam aí efetuando esses roubos e levando aí muitas vezes veículos. Sim. E 6 suspeitos de integrarem uma quadrilha de assaltantes foram presos na tarde do sábado durante uma operação da Polícia Militar de Roraima, lá no residencial Vila Jardim, que fica no bairro Cidade Satélite. Essa prisão foi efetuada aí pela Força Tática. A operação, ela começou por volta das 13 horas, quando uma guarnição recebeu a informação sobre um homem que estaria portando uma arma de fogo na cintura em um dos blocos do condomínio, acompanhado de outros indivíduos. Ao verificar a denúncia, os policiais avistaram um deles, de 19 anos, que tentou fugir para dentro de seu apartamento e, ao perceber a presença da equipe policial, ele foi detido e, durante a busca pessoal, foi encontrado com ele um revólver calibre 38. Ele confessou voluntariamente que havia praticado um roubo em uma residência durante a madrugada, acompanhado de outros 5 homens, que são eles. Eu vou dizer o nome das peças aqui. Favor. Foi o Victor Hugo Dantas Lima, o Juan Damasceno Torres, o Kelvin Tadeu Menezes Fernandes, o Fernando de Souza Moreira, Iago Araújo Silva Coelho e Davidson Jonathan Souza Vieira. Essas peças raras aí que foram presas e confessaram aí ter efetuado esses roubos, e com eles foi encontrado um simulacro de revólver 38 e 2 invólucros contendo substância entorpecente. Os suspeitos teriam subtraído vários pertences das vítimas, incluindo um veículo modelo Ford Fiesta vermelho, que foi abandonado no bairro João de Barro. O carro foi encontrado por outra guarnição durante patrulhamento no local. Durante a operação, diversos objetos de procedência não explicada foram encontrados e apreendidos. 2 dos suspeitos resistiram à prisão e sofreram escoriações durante o processo de algemação. Todos eles foram encaminhados à central de flagrantes, onde foram apresentados lá para o delegado e contar a história direitinho. E a gente também, até o momento, tem informações de que nem todos ficaram presos, né, Marília? Isso mesmo. A informação que eu recebi agora há pouco é que desses 6, 4 permanecem presos, que é o Vitor Hugo Dantas Lima, o Fernando de Souza Moreira e o Iago Araújo Silva Lima e o Janderson, que permanecem aí presos. Ai, gente, vou te contar, ó. Mas assim, pelo menos 4 permanecem presos. A polícia efetuou e deu uma resposta. A população vinha pedindo uma resposta porque em uma semana nós tivemos aí 2, 3 roubos. Isso só que foi noticiado e que nós recebemos as informações. Isso já estava muito grande acontecendo aqui e trazendo uma insegurança muito grande para a população. Então, a população pediu uma resposta, a resposta veio. Sim. A polícia, né, mais uma vez, enxugando gelo, muitas vezes, porque efetua a prisão dos caras, né, dos bandidos, e aí a justiça vai lá e libera. Mas, dessa vez, 4 se deram mal aí, estão lá no Castelinho de Pedra. Eu espero que permaneçam lá por bastante tempo. Ai, gente, é revoltante. Eu nunca, sinceramente, Marília, olha só, a gente está no episódio 270. Nesses 270 episódios, eu nunca fiquei um podcast tão revoltado como hoje. A gente apresentando tanta notícia desgraceira, né? E, assim, é revoltante. O rumo que a gente está tomando aqui, o crime tomando conta da nossa capital, que é a Princesinha do Norte. Gente, pelo amor de Deus, né? E de uma pessoa que deveria proteger, né? Que é um policial penal, vou enfatizar de novo, que ele é um policial penal, o Emerson Pereira Pinho, que deveria estar protegendo as pessoas. Sim. Por mais que ele seja policial penal e as atividades dele sejam diferentes dos policiais militares, civis, enfim, mas ele é um policial, ele não deixa de ser um policial e ele deveria estar protegendo a população e não matando ela. Porque o que ele fez realmente fica aí de alerta para você tomar de exemplo e não fazer igual ele,
porque senão, como eu sempre falo aqui, fez besteira, vai sair na editoria de polícia, seu nome, sua foto. Então, se você não quer isso, não apronte. Com certeza. Esse recado é sempre muito válido. Marília, muito obrigado pela participação do nosso podcast. Bebi até mais água aqui. Poxa, beba, a água é toda sua. Quer mandar um abraço agora? Beijo! Beijo para todos os nossos ouvintes aqui do Papo de Redação. Falo ouvintes porque tem gente que está ouvindo claro. na rádio, né, no carro. Então, um beijo para você que está acompanhando o nosso Papo de Redação. Continue sintonizado aqui na 100.3, no Papo de Redação, que vai de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E também acessando o nosso site, que é folhabv.com.br. Então, gente, vamos dar uma parada nas notícias pesadíssimas, né? Vamos falar do fim da greve na Universidade Federal de Roraima. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, da UFRR, vai discutir o retorno das aulas nos campi da instituição e no colégio de aplicação depois que for comunicado oficialmente pelo Comando Local de Greve sobre o fim da paralisação nacional, que durou 59 dias. A UFRR confirmou que o colegiado será convocado pelo presidente, o reitor Geraldo Tissanelli, para discutir e aprovar a reorganização das datas dos semestres 2024.1 e 2024.2 e o tempo de reposição das atividades não executadas. A ideia é garantir o cumprimento legal e irrestrito dos 200 dias letivos anuais. No momento, a reorganização do calendário acadêmico é discutida na Pró-Reitoria de Ensino e Graduação, a PROEG. Posteriormente, esse assunto vai ser apresentado para discussão entre os conselheiros do CEP. A reunião vai ser após a PROEG instituir o processo e ampla discussão com diretores de centros, institutos, do Colégio de Aplicação e Escola Agrotécnica. A assessoria do Comando de Greve esclareceu que ainda vai realizar uma Assembleia Geral para definir a data de término da greve na UFRR. Nesse domingo passado, agora, o Comando divulgou nota em que defende a mudança do calendário acadêmico do semestre 2024.1, tendo em vista que o período termina já agora dia 5 de julho e que o assunto seja discutido no CEP. O CEP, gente, só para a gente recapitular aqui, é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRR. O Comando Local de Greve também criticou o cancelamento da reunião do CEP, que seria realizada na última quarta-feira, dia 19, ocasião em que se discutiria o novo calendário. Muito obrigado, minha gente. Esse foi o Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Rio Verreira, Joe Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Agradecer sempre também a nossa redação da Folha BV, especialmente agradecer a Marília Mesquita e também a Dina Vieira pela participação hoje aqui no nosso podcast e deixar as nossas redes sociais disponíveis para você seguir, acompanhar o nosso trabalho. Folha BV no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube, além de Folha BV na Rádio Folha BV, na verdade, no Instagram. E a minha rede social no Instagram, @LucasLuquezzi. Muito obrigado, minha gente, e voltamos amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.